Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Chegando aí mais uma vez nessa live na sexta-feira abençoada, qual bom Deus tem concedido-nos a nós aí, mais essa graça, essa dádiva divina de poder entrar no seu lar, na sua casa, através dessa live. Cristo é a solução. Estamos um pouquinho atrasados aí, tentando aí fazer alguns ajustes técnicos aqui, né? E estamos entrando aí para mais uma vez deixar aí uma palavra aí até os vossos corações, uma palavra da parte de Deus, orando aí por sobre todas as vidas, as famílias aí, aos nossos amigos, irmãos, aos nossos companheiros de trabalho, para que o bondoso Deus possa continuar aí nos agraciando e nos ajudando aí mediante a tudo quanto nós temos passado aí e enfrentado aí ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada de fé cristã aí, que nós estamos passando e vivenciando em meio às nossas vidas aí, os altos e baixos que a vida nos proporciona. E bem sabemos que Deus, ele é fiel e poderoso para nos agraciar, para nos ajudar e nos dar vitória concedente à nossa vida. Estamos aí prestes a manter o nosso canal no YouTube também através dessa live, fazer um trabalho aí, um trabalho de oração, um trabalho de palavra, para poder entrar em lares, em casas, abençoar famílias. Esse é o nosso intuito e logo nós vamos estar aí tentando, né, entrar com nossa live através do YouTube também aí. Podemos estar trabalhando dentre os dois lados, naquilo que nós amamos fazer e gostamos de fazer, que é de estar levando Cristo aí aos corações, às vidas e às famílias. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos aí que já estão conosco, aqueles que vão entrar aí posteriormente depois, que Deus em Cristo Jesus possa estar vos visitando, abençoando o seu lar, a sua casa aí e toda a sua família aí, em nome de Jesus. Um forte abraço aí. Um beijo no coração aí a minha mãe lá no interior de São Paulo, na bonita cidade de Barços, capital nacional do ovo. Que Deus possa continuar dando graça, abnegada serva de Deus ali, concedendo força, saúde e vigor para continuar aí a sua empreitada, a sua caminhada, cuidando do seu bisneto filho, né, o Cauã Felipe, o meu irmão Ronaldo, todas as pessoas ali que estão no seu convívio. Meus amigos também da cidade de Barços, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar grandiosamente a vida de todos vocês, como o digníssimo prefeito daquela cidade, Manuel Rosa, ao vice-prefeito Toninho, ao nosso pastor Gilberto da Debras, lá Madureira da cidade de Barços, aos nossos irmãos da cidade de Ecria, minha prima Érica também, ao Domingos Santo de Carvalho, né? Domingos, que mora na cidade de Acre, que Deus possa continuar aí agraciando a vida do meu cunhado, dando força, paz, sabedoria em meio ao seu coração, para ser um canal de bênção para com as vidas e as almas. Aos nossos vizinhos também, ao nosso da direita, da esquerda, a nossa vizinha Rosilene, a nossa vizinha Cida, a Alessandra, todos os seus filhos, o Adriano, todos os seus filhos, o seu esposo, a sua casa e a sua família. Que Deus possa continuar aí vos abençoando. Enquanto eu vou falando com você, você pode estar já compartilhando essa live aí conosco, nos ajudando a poder estar levando aí Cristo aos corações das vidas e das almas aí que são carentes de Deus. Ao nosso irmão Wagner, que Deus possa estar abençoando também aí a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida da sua digníssima esposa, toda a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus, mais uma vez nesta noite, nos dê graça para que através da oração possamos nós aí estar adentrando por sobre o seu lar, por sobre a sua casa, levando até você uma palavra da parte de Deus aí até os vossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Aos nossos irmãos também lá do estado do Pernambuco, da cidade de Ribeirão, que Deus continue visitando e todos os nossos irmãos lá do estado de Pernambuco, da cidade de Ribeirão, nosso amigo Severino, que sempre está conosco aí também, nos auxiliando, nos ajudando aí a levar uma palavra até os corações de todas as vidas e todas as pessoas aí que
que sempre estão na internet, na rede aí, ouvindo algo da parte de Deus. Nesses dias atuais em que nós estamos aí a vivenciar, enfrentamos aí muitas barreiras, muitas lutas, muitas dificuldades, mas fiel é aquele a qual tem nos feito promessas para com a nossa vida e continuará aí a nos ajudar, a nos agraciar com a sua presença em meio à nossa vida e em meio ao nosso ser. Deus possa ajudar e auxiliar todos nós de uma forma direta ou indireta naquilo que nós anseiamos, precisamos para com a nossa vida. Nossa irmã Cleusa Pereira, que Deus possa continuar agraciando, visitando aí o seu lar, a sua casa e toda a sua família, trazendo-nos ao nosso coração, ao que nós precisamos aí para com a nossa vida, para com o nosso ser, que é paz interna em meio à nossa vida, mediante a esses dias, né, esses dias cruciais aí que nós passamos. Para algumas pessoas tiveram um final de ano abençoado, mas para muitos do nosso estado brasileiro houve alguns contratempos, algumas catástrofes, algumas fatalidades, e que Deus possa confortar aí o coração daqueles que por entre esses dias, no decorrer desses dias, teve a perca no seu âmbito familiar. Somente Deus para agraciar a vida, confortar o coração, somente Deus para continuar dando força e ajudando aí aos nossos prefeitos aí nos diversos estados do nosso país afora aí por conta das catástrofes, das inundações, mas que Deus venha vos ajudar, venha nos auxiliar, e bem sabemos que Ele é fiel, Ele é poderoso para tranquilizar no tempo hábil, conceder-nos a nós o que nós precisamos e almejamos aí em meio à nossa vida, em meio ao nosso ser. Se você conhece alguém que hoje precisa de algo tão simples, que é o que nós podemos ofertar para você. O nosso trabalho, nós não trabalhamos com revelação de chave, de carro, nós não dizemos para você que Deus vai dar, não, nós instruímos as vidas através da palavra, e mais do que isso, nós oramos por sobre lares, casas e famílias. É um período que nós tiramos para oração. É um trabalho que poucos vão parar, mas nós vamos pegar sempre alguém na rede aí, né? Alguém que está precisando de uma palavra de oração. Quem sabe no dia de hoje você teve um dia quem sabe conturbado, um dia quem sabe com algumas dificuldades, um dia quem sabe com algumas provações na sua vida. Sabe, algumas coisas permeou o seu ser, e agora à noite você está em casa aí, sentado no seu sofá ou na cozinha, preparando quem sabe a janta aí. Quem sabe pode estar com o coração ansioso, pesaroso por conta de algumas situações, e nós vamos estar orando, e você pode também estar juntamente conosco nesta noite aí, deixando Deus visitar ao seu lar, a sua casa, a sua família. Nós queremos levar uma palavra de paz, de ânimo, de esperança aí para com ao seu lar, para com a sua casa, para com a sua família. Então, se você conhece alguém nesse intuito, que está precisando de algo nesse sentido, é o que nós queremos ofertar. Esse trabalho é um trabalho que Jesus nos ensinou, nos recebeste de graça e de graça dai. O que nós recebemos de Deus e aprendemos de Deus, nós ofertamos para com as pessoas aí. No decorrer do nosso trabalho, Deus é aquele que pode nos abençoar à medida com que nós vamos abençoando vidas, dando algo tão simples, que é uma palavra ao coração das vidas e das almas. Aos nossos amigos, às pessoas que nos conhecem aí, nós já estamos há mais de uma década e meia aí, sempre fazendo um trabalho de evangelismo, como você vê nesse fundo, no folder aqui atrás, Grupo de Evangelismo Despertai. É um grupo que nós trabalhamos aí há mais de uma década e meia, há 17 a 18 anos aí que nós fazemos trabalhos de evangelismo, e o nosso tema de missões urbanas, Cristo é a solução, é o tema central nosso, que Cristo ele é a solução para todos os problemas adversos em que nós passamos e enfrentamos aí ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada que nós vivenciamos em nossa vida. Então,
hoje, mais uma vez, nós vamos estar podendo, quem sabe, adentrar em algum lar, adentrar em alguma casa, a família, as pessoas que vão estar com a gente ao vivo e posteriormente todos quantos vão estar vendo também esse trabalho. Nós vamos fazer essa junção de poder depois estar postando aí no YouTube também, enquanto a gente não consegue acessar direto. Mas que Deus agracie a vida de vocês, que Deus vos dê graça, vos dê paz, mais uma vez nesta noite, através desse trabalho, dessa live, Cristo é a solução. Você pode estar aí compartilhando com alguém, deixando o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando aí sobre o seu lar, a sua casa e a sua família. E mais uma vez nesta noite abençoadora, a qual o nosso bondoso Criador consente-nos a nós de estarmos gozando de perfeita saúde em nosso corpo físico, e é o que nós vamos fazer aqui mais uma vez nesta noite. Que Deus nos ajude, nos dê graça, e nós vamos estar tirando um período aqui em meio ao nosso lar, um período de oração. O intuito maior nosso é esse, porque se orar, melhora. Deus, ele deseja sempre. Existe muitas pessoas aí que querem, através da oração, ganhar algo, receber algo em cima daquilo que eles estão doando. Nós aprendemos de uma forma diferenciada. Nós aprendemos que à medida em que nós oramos, que nós apresentamos vidas e almas aí, Deus, ele é fiel e poderoso para guardar o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. Em mais uma vez nesta noite aí, em nome de Jesus. Você pode fazer o seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui, quem sabe aí a mais de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância, quem sabe mais ainda, mas nós vamos estar entrando por sobre esse Brasil afora, por sobre esse mundo aqui, a qual o bondoso Deus nos concedeu nos estar, e vamos estar aí orando por você, por sobre a sua casa, por sobre a sua família. Você que posteriormente vai estar nos vendo depois, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te guie, te ajude, te dê instruções, te dê sabedoria e muita graça aí na sua vida, de uma forma tremenda e maravilhosa, em nome de Jesus. Você que está conosco, nos ajude, nos auxilie, compartilhe com alguém no Message, alguém aí do WhatsApp também, no grupo da igreja, para que Deus possa visitar as vidas que são carentes e precisam, anseiam, anelam de algo da parte de Deus em meio à sua vida, em meio ao seu ser. Um forte abraço, um beijo no coração a todos vocês, a paz do Senhor também aqui. Não podemos deixar de dar, a paz do Senhor ao nosso pastor Benedito, da congregação ali, a qual nós congregamos na Adebras aqui, Real Santista, em Hortolândia. Se você mora próximo aqui, as imediações aqui de Hortolândia, próximo aqui ao Mercado Pague Menos em Hortolândia, você é o nosso convidado para estar conosco amanhã a partir das 19 horas. Amanhã a partir das 19 horas, culto com nossos jovens adolescentes aí, vai ser uma bênção de Deus, e cremos nós que Deus, ele tem algo preparado e reservado para com o meu e para com o seu coração. Endereço muito fácil: Rua Reinaldo Carlos de Brito, número 265, em Hortolândia, na Adebras Madureira ali, Real Santista. A paz do Senhor também aqui a todos os nossos irmãos ali, os nossos irmãos da nossa igreja sede, em específico ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Oséias Santos ali, que preside o campo de Sumaré e Hortolândia. A paz do Senhor ao nosso pastor Oséias Santos, a pastora Silvana, todo ao corpo de obreiro docente da nossa igreja sede, da nossa igreja mãe sede. Que Deus venha abençoar os ministros de Deus aí que estão no decorrer por entre esses dias empenhados em fazer a obra e a vontade de Deus aí, em nome de Jesus. Vamos estar tirando aí agora, podemos estar adentrando por sobre um período de oração, para que Deus nos ajude e nos dê graça e visite ao seu lar, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar orando, você pode estar fazendo o seu pedido de oração aqui, mais uma vez nesta noite, e nós vamos estar apresentando aí o celular, a sua casa e toda a sua família aqui, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos ajude por entre esses dias que nós enfrentamos aí e estamos passando e atravessando o Mar Vermelho, o deserto, quem sabe meio à nossa vida e meio ao nosso ser. Querido Deus e Pai que está nos céus, graças damos a Ti, Jesus, e mais uma vez, por essa oportunidade, ó Senhor da glória, que o Senhor nos concede-nos, ó Deus, de estarmos, ó Deus, em meio, Pai, à Tua presença, de buscarmos, ó Deus, a Tua face e a Tua graça, ó Deus, em meio à nossa vida, ó Deus, em meio ao nosso ser. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua visitação por sobre, Deus, a vida de todos os nossos familiares. Pedimos a Ti, ó Pai, com que a Sua graça, mais uma vez, ela possa sobrevir, Deus, por sobre ao nosso lar, a nossa casa, ó Deus, e a nossa família. Apresentamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, todos quanto, ó Deus, se encontram carentes e necessitados, ó Deus, de algo da parte do Senhor. Apresentamos, Deus, ao nosso país, em específico, ó Deus, a nossa pátria, a nossa nação. Apresentamos, ó Deus, ao nosso primeiro mandatário, ó Deus, desse nosso país, ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Pedimos a Ti, ó Deus, com que Tu possas, ó Senhor da glória, dar graça e confortar, ó Deus, ao coração do Seu Filho, por entre, ó Deus, essa perca que ele tiver a ser por entre esses dias. Somente Tu, ó Pai, que podes, ó Deus, visitar o coração do Teu Filho, ajudá-lo e confortá-lo, ó Senhor da glória, mediante tudo quanto precisa, anseia, carece e almeja, ó Deus, da parte do Senhor, ó Deus, em meio à sua vida. Pedimos a Ti, Senhor, com que Tu possas visitar, Senhor, visitar a vida de todos os nossos governantes. Pedimos a Ti, ó Deus, com que Tu sobrevenha, Senhor, por sobre ao Supremo Tribunal Federal, por sobre, ó Deus, aos deputados, aos senadores. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua visitação específica, ó Deus, por sobre aos prefeitos, aos vereadores, todas as pessoas, ó Pai, que estão em eminência concernente à área política, ó Deus, para governar, para administrar bem, ó Deus, o nosso país, ó Deus, e a nossa nação. Suplicamos a Ti, ó Deus, a Sua graça, Senhor, soberana, excelsa e maravilhosa, ó Deus, por sobre todas essas vidas que precisam, carecem, anseiam e anelam de Ti. Pedimos a Ti, ó Deus, com que as Tuas mãos de poder, de graça e de misericórdia, ela venha estar envolta, ó Deus, por sobre todas as pessoas que estão a passar e enfrentar, por sobre esse processo de Covid, por sobre, ó Senhor da glória, as pessoas que estão, ó Deus, a enfrentar por sobre esse processo dessa gripe viral, que tem, Senhor, deturbado inúmeras vidas, inúmeras almas, inúmeras pessoas, ó Deus, por entre esses dias, ó Pai, em que nós estamos, ó Deus, a vivenciar. Pai Santo e Justo, com que a Tua graça, ó Deus, ela possa transcorrer todo o nosso entendimento e ajudar, ó Deus, a vida dos Teus filhos, diretamente ou indiretamente, ó Senhor da glória. Entra, ó Deus, por entre, ó Pai, aos hospitais, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão entubadas, as pessoas que estão sem condições alguma, ó Deus, de, ó Senhor amado, se locomover, de falar, de pensar, ó Deus, ou de raciocinar. Pai Santo e Justo, com que as Tuas mãos de graça venham estar envolto, ó Deus, a todas essas pessoas, a todas essas vidas. Pedimos a Ti, ó Pai, com que Tu possas visitar, Senhor, a vida, ó Deus, dos nossos irmãos, das pessoas que estão no seu lar, na sua casa, daqueles que estão conosco, e nós apresentamos diante de Ti, Deus, como a vida da nossa irmã Cleusa Pinheiro, como a vida, ó Senhor, da nossa irmã Eliane, ao seu lar, à sua casa e à sua família. Pedimos a Ti, Senhor, com que Tu possas visitar, ó Pai, a vida do Fernando. Oramos por sobre, ó Senhor da glória, a vida, ó Pai, desse Teu filho e desse Teu servo que anseia, carece, anela, ó Deus, da Tua presença, Pai, da Sua visitação, ó Deus, em meio à sua vida, ó Deus, em meio ao seu ser. Pai Santo e Justo, nós bem sabemos, ó Senhor da glória, que nós, ó Deus, não somos nada, que nós nada o podemos, mas nós nesta noite
estamos aqui a fazer-vos, ó Pai, menção, ó Deus, do seu nome, para com que, ó Deus, tu possa estar à frente, ó Pai, da nossa vida, e de encontro, ó Deus, à vida, ó Pai, de todas as pessoas que anseiam, que precisam, com que anela, com que carece, ó Deus, de algo da parte, ó Deus, do Senhor. Deus santo e justo, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, por sobre a vida do Antônio, por sobre a sua nora Jaqueline, ó Deus, por sobre a vida da Toninha Marques, ó Pai. Visita o seu lar, a sua casa e a sua família. Joga por terra, Senhor, tudo quanto não vos venha a ser, ó Deus, proveniente de ti. Ó Deus, em meio à vida, ó Pai, da tua filha, ó Deus, em meio à vida, ó Senhor, dos teus servos que anseiam de ti, que precisam, ó Senhor, da sua graça, que quem sabe, ó Deus, estão a enfrentar momentos difíceis, ó Deus, em meio ao seu âmbito familiar, concernente ao elo de saúde, que é o que todos nós, na nossa realidade, ao nosso momento presente, estamos nós passando e enfrentando, Deus, em meio à nossa vida, ó Deus, em meio ao nosso lar, ó Deus, em meio à nossa casa, ó Pai, em meio à nossa família. Mas bem sabemos, ó Senhor da glória, com que tu és fiel, Deus, e poderoso para ajudar-nos, para agraciar-nos, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, todo o nosso ser. Pai, pedimos a Ti com que Tu possas visitar, Deus, a vida dos nossos filhos, guardando eles, Deus, em meio ao trabalho, dando-os livramento, ó Senhor da glória, em meio, Pai, à vida de cada um dos Teus filhos. Guarda, ó Deus, na empresa a qual eles estão, ó Deus, a trabalhar. Guarda-te e faça com que eles possam, ó Deus, gradativamente prosperar em todos os aspectos, ó Deus, e sentido, ó Pai, em meio à sua vida, ó Deus, em meio ao seu ser. Que o seu trabalho, ó Deus, possa haver prosperidade, que as tuas mãos de poder, de graça, de glória, ela venham, ó Deus, a estar, ó Senhor amado, aleluia, com os seus líderes, dando graça, ajudando, fortalecendo. Pai santo e justo, nós pedimos a Ti e apresentamos, Deus, a vida dos nossos familiares de uma forma em geral, tanto aos nossos familiares no interior de São Paulo, como no Paraná também. Às vezes nós não mencionamos o nome de todas as pessoas e nos esquecemos, ó Pai, mas a cada um deles nós oramos, ó Deus, e apresentamos, ó Pai, diante de Ti, para com que a Tua visitação, ela possa ser notória, ó Deus, em meio à vida dos Teus filhos e dos Teus servos que precisam, anseiam, ó Deus, e carecem de Ti. Nós oramos e apresentamos, ó Deus, diante de Ti, a vida, Pai, dos nossos sobrinhos, como a vida do James, como a vida da Joyce, como a vida da Jennifer, ó Deus, como a vida, ó Senhor da glória, da nossa sobrinha Rebeca. Apresentamos, ó Deus, o seu estado, ó Deus, a qual Tu possa agraciar-vos, ó Deus, a vida dessa Tua filha, dando paz, Deus, em meio ao seu coração, tranquilizando, ó Deus, a vossa mente, quebrando as barreiras, os empecilhos e os impedimentos, fazendo os tírios notórios, com que as Tuas mãos, Deus, de poder, de graça, de glória, sobrevenha, ó Deus, por sobre a sua vida, ajudar, ó Pai, a vida dessa Tua filha, ó Deus, em meia atualidade, que ela passa, enfrenta e vivencia, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Ajude, ó Pai, a vida da Tua filha, dê graça, ó Deus, em meio ao seu coração, estende as Suas mãos de misericórdia, agraceia-te, Deus, para com que, ó Senhor amado, no decorrer da vida, Tu possa mudar, Senhor, por completo o seu quadro, o seu estado, dando paz internamente, ó Deus, em meio ao seu coração, como a vida, Pai, da sua mãe. Tranquiliza o coração da Tua filha, ó Deus, da Tua serva. Ajude-nos nós, ó Deus, no âmbito familiar, mediante as dificuldades passadas, ó Deus, enfrentadas, ó Deus, ao longo da nossa caminhada, Pai, ao longo da nossa jornada. Entra, ó Deus, em meio às causas trabalhísticas, ó Deus, no decorrer desse ano, ó Pai, em meio à nossa vida. Sei, ó Jesus, o nosso advogado por excelência, por entre todas as causas com que nós temos, enfrentamos e vivenciamos, ó Deus, em meio à nossa vida, ó Pai, em meio ao nosso ser. Entra, ó Senhor, em meio, ó Deus, o lar da nossa irmã Eliane. Abre-te, Deus, uma porta de emprego para com, ó Deus, a vida do Teu filho. Agraceia e dá, Senhor,
saúde e vigor no corpo físico da tua filha e da tua serva, pelos processos de limitação, ó Deus, a qual ela tem enfrentado e vivenciado, ó Deus, em meio à sua vida, ó Pai, meu Senhor. Que as tuas mãos de misericórdia, ó Senhor, possa ajudar a tua filha, Deus, possa ajudar a tua serva. Agraceias-te, ó Senhor amado, todos quanto, ó Deus, anseiam, carece nela, ó Deus, de algo da parte do Senhor, ó Deus, em meio à sua vida, ó Deus, em meu seu ser. Visita, Deus, a vida do nosso irmão Severino. Visita o seu lar, a sua casa e toda a sua família. Estende, ó Senhor, as tuas mãos de misericórdia, as tuas mãos de graça e de glória, e operas-te, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Com que tu possas te, ó Deus do céu, visitar-vos, ó Senhor, a vida, Pai, a vida, ó Senhor, dos nossos irmãos que estão, Senhor, além fronteira, levando, ó Deus, a mensagem até os corações das pessoas que estão do outro lado, aos nossos irmãos, ó Deus, que estão, Senhor, em outros países, como países extremistas, ó Deus, países estes, ó Senhor da glória, que tens de, ó Deus, dificuldade para a pregação e para a propagação, ó Deus, do Evangelho. Com que tu venhas te, ó Senhor amado, visitar, Deus, a vida dos nossos irmãos, dando graça, dando força, ajudando, ó Deus, aos teus filhos na ministração, ó Deus, da sua palavra, levando, ó Senhor da glória, aleluia, a sua palavra que salva, que cura, que transforma, que redime o mais pobre e vil, ó Deus, pecador. Pai santo e justo, ajude eles, ó Senhor, nesta última hora em que nós estamos a vivenciar. Estenda, ó Deus, as tuas mãos de poder por sobre a vida dos teus filhos, por sobre, Pai, a vida dos teus servos, nesta realidade tão crucial que nós estamos vivendo, ó Deus, nestes dias atuais, por sobre, Pai, a face desta terra. Agraceias-te, ó Deus do céu, agraceias-te, Deus, a vida dos nossos irmãos, dando forças a ele. Muitos deles que não têm, ó Deus, a sua vida por preciosa, senão, ó Deus, em levar as boas novas de salvação para com, ó Deus, pessoas que estão do outro lado. Quantos são, ó Deus, a vida dos nossos irmãos que estão, ó Senhor da glória, a pagar com a sua própria vida, ó Deus, a pagar com a sua própria vida, ó Senhor da glória, aleluia, por conta, ó Deus, tão somente de propagar o Evangelho cristocêntrico de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho, ó Deus, que liberta ao mais pobre e vil pecador. Pai santo e justo, visita este Deus a vida do nosso irmão José Roberto, como a vida, Senhor, de todas as pessoas que precisam de Ti, ó Deus. Em específico, ó Pai, apresentamos, ó Senhor da glória, a vida, Deus, dos nossos irmãos presidiários, as pessoas, ó Senhor da glória, que estão, Senhor, entre as penitenciárias. Entra, ó Deus do céu, quebra as barreiras, quebra as algemas, quebra, ó Deus, aos grilhões com que se fazem, ó Deus, por sobre essas vidas que estão ali. Pai, proporciona a ele, Deus, a oportunidade de sair, Deus, daquele lugar. Lugar esse a qual, Senhor, só existe poucas pessoas que podem adentrar, Deus, em meio àquele lugar. Uma é a família, a outra é o nosso Criador, que encontra morada, guarida nos corações das pessoas a qual ali estão. Pai, ajude aos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão a passar por sobre um processo de regeneração, a um processo de libertação. Pessoas, ó Deus, que tiveram encontro contigo por entre, ó Deus, ao presídio, tiveram, ó Senhor, a oportunidade outrora de estar em meio à sua casa, de renunciar aquilo com que eles estavam fazendo, mas assim não o acharam melhor. Nesse inteirinho da história, por conta, ó Deus, daquilo com que o adversário preparaste para com as suas vidas e levaste eles, ó Deus, para estar, ó Deus, em meio àquele lugar, ó Pai, aonde o filho chora e a mãe não vê. Mas lá estás, ó Deus, ao Senhor, no alto dos céus, assentado no seu sublime trono, a olhar e a contemplar todas as vidas, ó Pai, por sobre a face desta terra. E o Senhor é aquele que está a olhar, Deus, por sobre ao coração daquelas pessoas e a trabalhar, ó Deus, em meio à sua vida, dando-vos a Ele, Senhor, a oportunidade de saírem dali libertos, transformados.
Quantos são os pais de família? Quantos são aos nossos irmãos, ó Deus, que estão chorando por sobre os seus filhos que estão presos, trancafiados, Deus, em meio àquele lugar. Quantas são as mães que estão desesperadas, aflitas, ó Deus, porque não querem o seu filho, ó Deus, em meio àquele lugar. Deus santo e justo, dá-vos a eles, Senhor, a oportunidade de libertação, ó Deus, em meio à sua vida, de saírem dali, ser homens transformados, homens regenerados, pessoas, ó Deus, que ao voltar para com a sociedade, possam ser pessoas, ó Deus, que podem ter a sua vida mudada, tão somente, ó Deus, por esta oportunidade de terem um encontro contigo. Assim, ó Deus, como tu encontraste ao longo desse mundo afora inúmeras pessoas que cederam lugar ao seu coração. Terra é esta, ó Deus, que ninguém entra, que ninguém anda, que ninguém sonda, mas do alto dos céus, ó Pai, aonde o Senhor estás assentado no seu trono. Tu és aquele que contempla tudo e todas as coisas, e do alto dos céus, ó Deus, tu tens visto e contemplado, ó Deus, essas vidas, essas almas. E nós cremos, Deus, que quando o Senhor encontra um coração, como diz, externa nosso irmão Davi, que é um coração quebrantado, a um coração contrito, tu não desprezas, ó Deus. E essa é a oportunidade com que tão somente o Senhor espera para adentrar no coração dessas pessoas, adentrar, Deus, no coração dessas vidas e dessas almas aí. Atua e trabalha, Senhor. Atua e trabalha, quebras as barreiras, tira as angústias, as decepções, as frustrações com que a vida proporcionara, ó Deus, a essas vidas. Quem sabe a falta de afeto, a falta de amor. Quem sabe o pai, Senhor, que não teve presente ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, por algumas coisas trágicas que aconteceu ao longo da história dessas pessoas, e lá ele se encontra. Quem sabe sem um afeto de pai, mas Deus, do alto dos céus, aonde o Senhor está, tu és poderoso para abraçar essas vidas. E a pessoa, ó Deus, do teu Espírito Santo é aquela que pode adentrar no íntimo e ao profundo desta vida e trabalhar, libertar, fazer uma obra linda e maravilhosa, ó Deus, em meio a essa vida, ó Deus, em meio a essa alma. Pai, pedimos a ti a tua providência, a tua provisão divina por sobre a vida desses nossos irmãos, desses nossos amigos. Quantas são as pessoas, ó Pai, que estão em condição de rua? Quantos são os moradores que estão, Senhor, a vivenciar, a morar na rua, ó Deus, que tiveram a perca do seu pai, a perca da sua mãe, a perca de um ente querido e não tiveram, ficaram sem chão, Deus, nesse inteirinho da história, ficaram sem expectativa, sem esperança, ficaram desiludidos, ó Deus, ficaram decepcionados, a frustração bateu e pairou por sobre o seu coração e deixaram a sua família, estão a morar em condição de rua. Quantos são as pessoas, ó Deus, que tinham vários bens, tinham, Senhor, bens maravilhosos em meio à sua vida, mas por conta de perca, não souberam administrar essa perca, ó Senhor, e se renderam, se entregaram ao desespero, abandonaram tudo e todo e estão a vivenciar em rua. Mas mesmo nesta condição, ó Deus, tu és aquele que está a olhar e contemplar, e essas pessoas mesmo na rua, tu sempre tem a um filho seu para levar uma palavra ao coração dessas pessoas. Quantos são eles que se reúnem, ó Deus, no decorrer da semana ou até mesmo no final de semana, ó Deus, e por não ter alimento, por não ter mantimento, ó Deus, em meio à sua vida, ó Deus, mas param lá, ó Senhor da glória, para alimentar, Senhor, a sua matéria. E nesse inteirinho da história, ó Deus, tu tem lá um servo na brecha para usar através da sua palavra. Pai santo e justo, continuas-te, ó Deus, a usar esses teus filhos que não têm holofote, esses teus filhos que não estão em evidência, que não estão em eminência, esses teus filhos que não têm aplausos, ó Deus, mas são instrumentos usados, ó Pai, em meio às tuas mãos, e através desses teus filhos, ó Pai, que tu usa na ministração da palavra. Quantas são as pessoas que novamente retornam, ó Deus, para o seu âmbito familiar, retornam, ó Deus, para com a sua casa, para
para com a sua pátria, para com o seu estado, para com a sua nação. Abençoa-te, Deus, a vida desses nossos irmãos. Abençoa-te, Pai, a vida dos nossos irmãos que estão conosco também, como a vida da nossa irmã Lu Marques, a vida do nosso irmão José Roberto, a vida da nossa irmã Thelmania Valente, ó Deus, a vida, ó Senhor da glória, de todos os nossos irmãos que estão conosco nesta oportunidade, a vida da nossa irmã Neuza, a vida, Senhor, da nossa irmã, Senhor, que está conosco interligado, ligado do outro lado, precisando, ó Deus, de uma palavra da parte do Senhor, ó Pai, em meio à sua vida, em meio ao seu ser. A nossa irmã Teovânia Valéria Almeida, visita ao seu lar, a sua casa, a sua família, a vida, ó Senhor, de todos quanto anseiam, anelam e precisam, ó Deus, de Ti, em meio à sua vida, em meio ao seu ser. Visita-te, Deus, a vida do nosso irmão Reginaldo Luiz, ao pastor Reginaldo Luiz, a vida, Senhor, da tua digníssima esposa, a nossa irmã Cidinha. Continua agraciando, ó Pai, a vida da tua filha, a vida, ó Deus, da tua serva, dando paz internamente, ó Deus, em meio ao seu coração, em meio à sua vida, ó Deus, em meio à sua família. A vida do meu irmão Sandro, a vida do nosso irmão presbítero Isvaldo, a vida do pastor Antônio Brandão. Continua agraciando-os, Deus, a vida dos teus filhos, a vida dos teus servos, que precisam, anseiam e anelam de Ti, como todos nós, ó Pai, somos carentes, ó Deus do Senhor, ao nosso país, ao nosso Brasil. Abençoa, Senhor, a nossa nação, ao nosso estado. Abre portas, Deus, de emprego, ó Senhor, para aqueles que estão desempregados, aqueles que saíram para entregar currículo, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a Senhor, a vida dos teus filhos, quebrando as barreiras, que no decorrer da semana vindoura, ó Deus, que o telefone possa tocar e que essa vida, ela possa sim, ó Pai, ser alcançada por Ti como uma porta de provisão divina para com a sua vida e para com o seu ser. Abençoa os empresários, abençoa, Pai, ao nosso estado, a nossa nação, a nossa cidade de Sumaré, a nossa cidade de Hortolândia, a vida de todos os nossos irmãos. Guarda-nos nós, Deus, dessas investidas de gripe a qual nós estamos, Deus, a vivenciar, ó Pai, por entre esses dias atuais em que nós estamos vivendo. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção e a Sua provisão, Senhor, por sobre a vida da nossa irmã Sandra, a nossa cunhada Sandra, lá no interior de São Paulo, na cidade de Acri, como a vida da sua mãe, a nossa mãe Dona Deda, a nossa sogra Dona Deda, como a vida do Domingos também, Senhor. Visita a vida dos Teus filhos, a vida dos Teus servos de uma forma geral. Visita-te e agraceia, Pai, a vida dos Teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. A vida, Pai, do nosso irmão Alessandro Silva. Agraceias, Deus, a vida desse Teu servo. Agraceia a vida, Senhor, do Teu filho, como o seu lar, a sua casa e toda a sua família, que a sua provisão divina, ela possa estar por sobre o seu lar, por sobre a sua casa e por sobre, ó Deus, a sua família. Tu és conhecedor de tudo e de todas as coisas. Nós bem sabemos, ó Senhor da glória, que nós sem Ti, nós não somos nada. Proporciona, Senhor, grandiosamente a oportunidade para com que o nosso presbítero, nosso pastor Reginaldo, possa estar juntamente conosco, o Senhor, a transmitir uma palavra de fé e de esperança para com o coração das pessoas que estão do outro lado. Através da simplicidade, Deus, mas nós alcançamos nossos amigos. Através de uma simples, singela oração, nós cremos, Deus, que Tu és aquele que entra, ó Deus, em lares, em casa, em família e faz obras lindas e maravilhosas para com a nossa vida e para com o nosso ser. Deus, através de uma palavra de oração, Tu és poderoso para que nesta noite, ó Senhor dos céus, Tu venha adentrar nesse lar que quem sabe está aflito, desesperado, carecendo, ó Deus, da Sua paz. E é o que nós levamos através desse trabalho, dessa live em que nós fazemos, ó Pai, que Cristo, Ele é a solução. Não é quem sabe, não é talvez. Cristo, Ele é a solução. E a solução, Senhor, Tu tens para com o problema deste meu irmão. Tu tens, ó Senhor, para com o problema desta minha irmã, desta pessoa que está do outro lado. Quem sabe hoje, aqui agora, ou daqueles que vão nos ver
posteriormente depois, aflitos, desesperado, abatido, decepcionado, precisando tão somente, ó Deus, com que a sua graça ela possa permear, ó Deus, ao seu coração. Continua, Deus, enchendo-nos a nossa vida de fé, de esperança, de paz em meio à nossa vida, ó Senhor da glória, porque nós carecemos de Ti. Precisamos, ó Deus, nessa última hora em que nós estamos, ó Deus, a passar e a enfrentar tantas dificuldades e adversidade em meio à nossa vida, mas o nosso coração, ó Pai, ele está receptível para ouvir a Tua voz e que Teu Espírito Santo possa parar internamente, ó Deus, em meio à nossa vida. Visita-te, Deus, lá no estado de Pernambuco, na cidade de Ribeirão, a vida daquela criança, a Valentina, como a vida da sua mãe Terezinha, Senhor Alves. Pai, dá graça àquela criança, continua ajudando ela a passar por todo esse processo, ó Deus, que nós não o entendemos o porquê, nós não sabemos, mas às vezes Tu nos leva por caminhos em que nós não queremos entrar e andar. Ajude ao seu pai, ajude a sua mãe, neutraliza, Senhor, as ações, as investidas satânicas do adversário, que são flechas jogadas e arremessadas, ó Pai, em meio, Deus, ao nosso coração, ó Deus, em meio à nossa vida. Ajude-nos nós, ó Pai, mais uma vez, a esse trabalho simples e humilde de oração em que nós fazemos, mas alcança corações, alcança a vida e alcança almas para a glória do Seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Continua sendo conosco, nos dando graça para que nós possamos transmitir uma palavra até o coração de todas as pessoas, daqueles que já passaram, daqueles que vão entrar, daqueles que estão conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, com que nós pedimos a Ti, Senhor, a Sua graça, a Sua glória, a Sua bondade e a Sua misericórdia. Visita-te, Senhor, a vida do nosso irmão líder, nosso amigo, Senhor, companheiro Jean Farias. Visita o seu lar, a sua casa e a sua família, como a vida, Senhor, de todos os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. A vida da nossa irmã Teovânia Valéria, a vida do nosso irmão Alessandro, a vida do nosso pastor Reginaldo, a vida da nossa irmã Sandra Pereira, como a vida da nossa irmã Eliane, Senhor. Ajude todos os Teus filhos, mediante tudo quanto o espaço enfrenta. A vida da nossa cunhada Neuza, lá no interior de São Paulo, Senhor, na cidade de Diacri. Visita o seu lar, a sua casa, a sua família. Ajude todos os Teus filhos, ó Deus, que precisam, carecem. A vida da nossa irmã Marilda, a vida da minha mãe, a vida da Cleusa Pereira, do nosso irmão José Roberto, ó Deus. A graça e a vida de todos os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Suplicamos a Ti a Tuas graças, a Tua graça, a Tua dádiva divina, ó Deus, em meio à sua vida, ó Pai, em meio ao seu ser. Ajude-nos a nossa vida nesta hora em que nós estamos, ó Deus, aqui, para levar a Sua palavra até o coração dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Em mais uma vez nesta noite, nós a Ti vos suplicamos. Continua sendo conosco, nos dê, ó Deus, uma palavra para transmitir aos corações, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, por fé. Nós damos graça por esse período de oração, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez, louvamos a Deus por esta oportunidade a qual o nosso bondoso Deus concede-nos aí, ó, de mais uma vez, sexta-feira abençoadora aí, de levar, transmitir aí uma palavra de fé até ao vosso coração nesta noite, orando por sobre o nosso país, orando aí por sobre as vidas e as almas aí, em nome de Jesus. Diante de tudo quanto nós vivenciamos em meio à nossa vida, mas nós bem sabemos aí que Jesus é bom, continua a nos agraciar e a nos ajudar aí a vencer aí as barreiras, aos contratempos que a vida tem nos proporcionado aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês
Que Deus vos ajude e vos agracie, dando-vos força, dando-vos fé, dando-vos a todos os senhores aí esperança desse ano que estamos iniciando, com algumas dificuldades aí em vários âmbitos da vida, financeira, às vezes familiar, às vezes conjugal, muito na esfera da enfermidade no corpo físico, as debilitações que nós passamos e enfrentamos, mas nós precisamos aprender aí e a confiar em Deus, buscar sempre em Deus aí ajuda e auxílio para que nós venhamos aí a vencer aqui em nome de Jesus. Suplicamos, pois, a Deus aí cada vez mais a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e eu quero no decorrer desta noite poder aí deixar aí para com vocês uma palavra até os vossos corações. Deus abençoe ao nosso irmão, amigo aqui, companheiro aqui, Maurício Selma. Deus abençoe a vida de todos vocês aí de Bastos, São Paulo. Para nós, né? O estado de São Paulo é uma benção. Nós que somos aí da cidade, estamos aqui residindo em Sumaré, mas passei aí toda a nossa desde os 7 aos 28 anos de idade na cidade de Bastos lá, uma cidade acolhedora, receptiva. Temos vários, a minha mãe mora lá, beijo no coração da minha mãe, aos nossos amigos, meu irmão Ronaldo ainda reside lá, meus sobrinhos, cunhados moram na cidade de Acre. Que Deus abençoe. Se por isso nós sempre fazemos menção aqui da capital nacional do ovo, a cidade de Bastos, né? Cidade promissora. Não é a terra natal, né? Porque eu nasci no Paraná, na cidade de Goiorê, mas foi onde nós crescemos ali, e que Deus tem nos abençoado. Boa parte do nosso, a maioria dos nossos amigos aí são lá da cidade de Bastos. Muitas pessoas conhecem a gente, uns por apelido, né, da época de infância de escola, outros por nome. Lá no interior de São Paulo muitos conhecem por Roberto, aqui é por Paulo, né? Mas que Deus abençoe os nossos amigos, todas as pessoas também que moram ou moraram na cidade de Bastos, aqui estão nessa região. Cidade de Campinas é uma cidade promissora, uma cidade colhedora. Tem muitos amigos, irmãos e pessoas que residem aqui, né, na cidade de Campinas, Sumaré, Hortolândia, uma metrópole abençoada. Que Deus abençoe o nosso irmão da cidade de Bastos, cidade de Acre, minha prima Érica lá, que mora na cidade de Acre. Que Deus abençoe todos os nossos familiares, aos amigos, aos irmãos, não só da cidade de Bastos, mas como toda a cidade aqui de Sumaré, Hortolândia, Campinas, da região aqui a qual nós estamos aqui a vivenciar. Um abraço aí, meu forte abraço aí a todos vocês. Nós que estamos sempre aqui toda sexta-feira a partir das 20 horas, né? Só quando tem algum contratempo, mas toda sexta-feira a partir das 20 horas nós estamos sempre aqui com esse trabalho, levando uma mensagem de fé e esperança e orando, né? Orando. Nosso objetivo é a gente entra na oração. Quando a gente tem algum irmão que canta, a gente traz também aqui para cantar. O cantor irmão Enoque Ezequias vai estar mudando aqui para o bairro próximo a nosso aqui, e vamos ter aqui a felicidade de ter o abnegado servo de Deus aqui, que vai estar também louvando. Ele é cantor e compositor, vai estar também trazendo aqui. A gente intercala um trabalho de uma hora e pouquinho aqui, levando uma palavra de oração, uma palavra de fé e uma mensagem cantada aí até os vossos corações. Se Deus quiser, no decorrer desse ano, vamos estar trazendo aqui ao nosso irmão Enoque, nosso irmão Manuel, lá da cidade de Campinas, né? Também vamos estar trazendo ele aqui para poder estar deixando uma palavra ao coração, uma palavra cantada ao coração nosso. Nossa irmã Aparecida Pérez, que Deus abençoe grandemente a pessoa. Nosso irmão Maurício Selma, que Deus abençoe isso aí. Os nossos amigos, né, as pessoas que estão com a gente, interligada. O nosso irmão lá do estado de Pernambuco. Minha mãezinha Neuza, segunda mãezinha, a abençoada, abnegada serva que viveu com meu pai por mais de 20 anos aqui, né? No estado do Goiorê, no estado do Paraná, na cidade de Goiorê. Deus abençoe a vida dela, como a vida dos seus filhos, nossos irmãos, o Tiago, o Rafael. Deus abençoe a vida de todos eles ali na cidade de Goiorê. Aos meus tios também, né, que moram lá, o meu avô com mais de 90 anos de idade lá, José Monteiro, minha tia Bete,
a minha tia Margarida, que mora na cidade, no estado do Paraná, também na cidade de Curitiba. Deus abençoe, forte abraço, beijo no coração de todos vocês aí, em nome de Jesus, né? É noite de bênção, é noite de paz, noite de graça. Eu quero, nessa oportunidade, deixar aqui até vocês uma palavra da paz de Deus aqui, em nome de Jesus. Nosso trabalho, nós mencionamos a Bíblia, não temos alguns anos já de janela diante de Deus, e Deus tem nos ajudado, nos agraciado aí através da palavra, e nós queremos mencionar, deixar-vos aí uma palavra aí até os vossos corações nesta noite, em nome de Jesus, no Evangelho de Lucas e o seu capítulo de número 8. Nós vamos ver que Jesus, e mais uma vez no cenário da história, ele está indo de encontro a vidas e a pessoas que vão de encontro a ele, precisando aí de uma providência, de uma provisão para com a sua vida e para com o seu ser. A Bíblia vai nos trazer a narrativa no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 9, mais específico, capítulo de número 8, e o versículo de número 51, que diz que, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esse texto, ele traz-nos a nós uma narrativa a qual muitos de nós já ouvimos. Mencionamos concernente a esse texto dessa filha desse homem. É-nos interessante que no decurso da história, no decorrer da história da vida de Jairo, ao ocupar uma posição de alto escalão em meio à sociedade nos dias atuais, a qual ele estava a vivenciar, a posição a qual galgava, com certeza lhe trazia muitos privilégios em meio à sua vida. Por diversas circunstâncias da vida, ao que Jairo queria para com a sua vida, ele conseguia. Lhe proporcionava status, lhe proporcionava em meio à sua vida realizações em vários aspectos da sua vida. Mas em um determinado momento crucial da história da vida de Jairo, a sua filha, no processo de adolescência, ela passa por um processo posteriormente de enfermidade, e nesse quesito vem a fatalidade da morte. Nós estamos vendo que nesse inteirinho da história, o Cristo, o Filho de Deus, ele já estava por entre aquele cenário e a realizar inúmeros milagres e maravilhas. A posição em que Jairo galgava na sociedade, ao ser chefe de uma casa de oração, ao ser um dentre os principais, um dos maiorais do alto escalão a qual ele estava a vivenciar, isso não tirou de Jairo a humildade, o reconhecimento de ver e enxergar que a posição que ele tinha
existia alguém também que tinha uma posição, uma condição mais elevada do que a dele. Jairo, ele não fica cocheando em dois pensamentos. Ele, nesse contexto em que a gravidade sobrevém em meio à sua casa e aperta no âmbito familiar, Jairo, ele vai recorrer a quem tem e a quem o pode fazer algo em pró da sua filha, em pró de quem ele ama, em prol de quem ele se importa na sua vida. Jairo, ele vai de encontro ao Filho de Deus para levar uma palavra, que essa palavra para ele com certeza tinha consciência de que a gravidade da sua filha era muito grave. E que levar a ela, ou estava levando já ao passo dela partir dessa para melhor. É-nos interessante que ele toma uma posição, ele toma uma atitude, ele vai de encontro a se humilhar a quem tem e a quem pode reverter o quadro, ainda que aos olhos humanos nós vamos ver a palavra impossível, aparentava ser impossível, mas ele rompe as barreiras, ele rompe as dificuldades, e ele pega o seu problema e ele vai de encontro a quem pode resolver para ele. Esse cenário que nós vemos na vida de Jairo, ele não é um cenário, ele também não é diferente da nossa realidade em que nós passamos. Ele não é diferente da atualidade em que muitos de nós estamos enfrentando em meio à nossa vida. Nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada também, aprender que um passo de fé e de atitude pode mudar um quadro, ainda que esse quadro aparenta ser irreversível em meio à nossa vida. Ainda que esse quadro ele venha a ser drástico, ainda com que este quadro ele venha a ser inviável em meio à nossa vida. Mas Jesus, ele tem todo o poder para operar em meio às impossibilidades que nós vivenciamos, atravessamos em meio à nossa vida. O que é que hoje, na sua vida, no seu lar, na sua casa, você está passando ou enfrentando, que quem sabe aos seus olhos possa ter essa palavra de impossibilidade? São situações drásticas que nós vivenciamos e que muitas das vezes nós nos entregamos a elas. Quem sabe hoje, na sua vida, você está a vivenciar algo no âmbito da saúde, e que nós bem sabemos que muitas das vezes nós temos e devemos que nos recorrer ao médico, faz-se necessário, por conta de pessoas capacitadas, pessoas estudadas, pessoas inteiradas. A medicina, ela avançou muito na atualidade em que nós estamos a vivenciar. Ela progrediu, mas a medicina também ela é limitada. Até determinado ponto da história, o médico ele consegue fazer. Mas existem muitas situações em que nós, muitas das vezes, ao ouvir a palavra final do médico, nos rendemos e nos dobramos a ela, nos deixamos ser levados a ela, e não
nos recorremos ao nosso Criador. E o que Deus deseja de nós é que nós possamos, em meio à nossa vida, nos recorrer totalmente, cabalmente aos pés do nosso Mestre. A última palavra para nós, ela ainda precisa ser a palavra de Deus. Ainda que o cenário, por mais crítico, drástico, em que ele possa vir a ser, nós precisamos nos recorrer aos pés do Mestre para com que ele venha dar a última palavra. Amigos de Jairo chegaram a ele dizendo para com ele: olha, não incomodes o Mestre, não perturbes mais o Mestre, a tua filha já morreu. Mas ele insistentemente, ele recorre a Cristo, pedindo para com que Cristo viesse com ele até a sua casa. Era lá que estava o problema, era lá que estava a dificuldade com que ele estava passando. E nesse inteirinho da história, nós vamos ver que Cristo, ao se direcionar juntamente com a sua comitiva para colar a casa de Jairo, ele não só realiza um milagre em uma criança que tem seus 12 anos, como também vai fazer um milagre em uma mulher que está sofrendo há 12 anos também de enfermidade. É uma criança, uma jovem adolescente que vivenciou até os 12 de alegria, momentos de paz, momentos de descontração, momentos de felicidade para com os seus pais. E nós temos, num paralelo oposto, uma senhora, uma mulher que vivenciou 12 anos de sofrimento. São duas situações distintas uma da outra, mas que estão em um mesmo trâmite, precisando de uma provisão, precisando de um milagre da parte de Deus. Bem sei eu que quem sabe possa ser hoje, neste exato momento, em meio à sua vida, em meio ao seu lar, em meio à sua casa, em meio à sua família, que quem sabe você também pode aí estar precisando, almejando, carecendo de um milagre da parte de Deus na sua vida, carecendo de um milagre, de uma provisão, de uma providência. Não importa a área, não importa qual seja a gravidade daquilo com que você venha estar passando ou enfrentando momentaneamente ou parcialmente aí na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua família. Deus deseja com que o nosso lar, a nossa casa, ela venha estar receptível para receber a Cristo, porque quando nós recebemos a Cristo em meio à nossa vida, nós vamos ter dele a provisão e a providência de milagre em meio à nossa vida, em meio aí ao nosso ser. Qual é a sua necessidade nesta atualidade? Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é a maior necessidade que você tem neste exato momento aí, em meio ao seu lar, em meio à sua casa, em meio à sua família? Quem sabe nessa atualidade possa ser um ente querido seu que está em um processo de enfermidade, em uma UTI. Quem sabe possa ser um ente querido seu que saiu do seu lar, da sua casa. Quem sabe a enfermidade, ela pode estar batendo ou assolando a sua vida. Jairo, ele tinha uma posição, mas essa posição que ele tinha não fez ele ser egoísta de não reconhecer que havia alguém maior do que ele, alguém maior do que o problema que ele tinha na sua vida.
Jesus vai de encontro ao seu lar, à sua casa. Ora por sobre a vida daquela criança. Ela novamente, ela retoma a vida, porque ali nós tínhamos nada mais, nada menos do que o Filho de Deus para operar um grande milagre em meio à sua vida, em meio ao seu ser. Ali estava o dono da vida. Ali estava quem tem todo o poder sobre a morte para lhes dar vitória. Hoje eu bem sei, querido amigo, ouvinte, irmão, a você que vai nos ver, quem sabe posteriormente, depois, abra o seu coração, abra essa porta que tanto eu quanto você, nós podemos deixar ela fechada. Permita com que alguém maior, ele entre ao seu coração, porque ele tem vida para proporcionar, para consolar e para com a sua casa. Em meio a tudo quanto possa ser contrário ou contraditório na minha vida e na sua vida, mas o nosso Supremo Criador sempre está presente em meio à nossa vida para nos ajudar e para nos auxiliar, para conceder-nos a nós ao que nós precisamos e almejamos em meio à nossa atualidade. Eu não sei hoje qual é a sua gravidade, eu não sei hoje qual é o seu problema, porque nós temos problemas diversos uns dos outros, mas todos quanto nós passamos e enfrentamos, Deus, ele sempre quer com que nós venhamos a nos recorrer a Ele, porque Ele tem uma palavra de fé, de esperança para com o meu e para com o seu coração. Que Deus abençoe grandiosissimamente aí a sua vida, ao seu lar, a sua casa e a sua família. Que Deus possa, em mais uma vez, ajudar-nos todos nós a vencer aí todos os trâmites em que a vida tem nos proporcionado. Que Deus possa agraciar o seu coração de paz, de fé, de esperança, de certeza e de convicção que o dia de amanhã ele será um dia melhor. Embora muitas situações, muitas circunstâncias que sobrevenham a nós, muitas das vezes ela nos abate, porque esse cenário, a mãe da menina quanto o pai estavam aflitos e desesperados por conta do que eles amavam, tinham por precioso, que era a sua filha. Mas lá estava o dono da vida, lá estava quem tem poder e autoridade para repreender a morte e trazer a alegria de volta aí ao coração dos seus pais. Nós vemos que nós, pais, sofremos muito com os nossos filhos no trâmite da vida, no decorrer da vida. Passamos por vários processos em meio à nossa vida, mas não perca a esperança. Não perca aí, aleluia, a confiança no Criador. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Apresente a Deus e com certeza, no tempo vindouro do nosso Criador, Ele vai estar trabalhando aí em meio à sua casa. Ele vai estar trabalhando aí em meio à sua vida, em meio aí à sua família. Ele vai estar alcançando aquela vida que aos nossos olhos nós olhamos e não vemos possibilidade nenhuma. Ele vai estar no decorrer do tempo dele, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Aleluia. Quando nós vemos a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós vemos que é um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo, ele tem um agente determinador, e é o tempo de Deus. A Bíblia nos diz que tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de cantar também.
Tem um tempo de ficar triste, mas tem um tempo de sorrir, tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Em tudo há um tempo. Permita que no tempo vindouro de Deus, Ele possa trabalhar e fazer aquilo que nós olhando hoje, nós não vemos possibilidade alguma, porque nós somos humanos, nós somos limitados. O nosso Deus, Ele não é limitado, Ele não está condicionado. Ele trabalha no tempo certo e a bênção, ela é certa para com a nossa vida, para com o nosso ser. Meu forte abraço ao meu amigo e irmão Antônio Duarte, lá da cidade de Basto, do Novo Basto, Basto G ou Basto H. Que Deus abençoe a sua esposa, nossa irmã Lindinalva também, ao Douglas, seu filho, ao Derek, ao seu filho também. Que Deus abençoe a vida de você, meu querido. Forte abraço. Aí são mais de 23, 24 anos aí, ó, que tivemos juntos trabalhando lá na cidade de Basto, lá. Antônio foi meu amigo, companheiro, um forte abraço, beijo no coração, te amo em Cristo Jesus aí, que Deus te abençoe, o seu lar, a sua casa aí, e grandiosissimamente a sua família aí, em nome de Jesus. Estamos aqui chegando mais uma vez ao término desse trabalho com a nossa live Cristo é a solução para com aos nossos problemas em meio à nossa vida. Tranquilize o seu coração. Busque a paz de Cristo em meio à sua vida, que as coisas vão acontecer gradativamente, como diz o apóstolo Paulo, né? Paulatinamente aí, em meio à nossa vida, em meio aí ao nosso ser. O ano que se inicia, e esperamos nós em Deus que seja um ano promissor, um ano abençoador aí em vários feitos, em vários aspectos, em vários sentidos aí, para com a nossa vida aqui, em nome de Jesus. Que a graça de Deus ela possa repousar por sobre a nossa casa, a nossa família, e de nos ajudar nesta atualidade em que nós estamos aqui a vivenciar aí para a glória de Deus Pai. Que a graça de Deus ajude-nos a todos nós no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa jornada, e que a graça em Cristo Jesus possa repousar aí por sobre a nossa vida de uma forma em geral. Que Deus abençoe aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho aí, aos nossos irmãos de todas as nossas congregações, aos nossos líderes das empresas com nós trabalhamos. Que Deus vos ajude e vos agracie. Vamos estar orando mais uma vez para encerrar esse trabalho, crendo com que o bondoso Deus é aquele a qual sempre vai estar conosco aí, proporcionando em meio à nossa vida força, fé, saúde e vigor aí para vencer as barreiras, para vencer as agruras, para vencer as dificuldades da vida aqui, em nome de Jesus. Sexta-feira que vem, a partir aí das 20 horas, vamos estar aqui, se Deus disser que sim, mais uma vez, levando uma palavra até ao vosso coração aqui, em nome de Jesus. Tirar um período de oração, um período de ministração da palavra, ficamos um pouco meio cansativo aqui, mas Deus tem nos ajudado, e de alguma forma, diretamente ou indiretamente, nós podemos cooperar em prol do reino de Deus aqui, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar mais uma vez esse trabalho, e se Deus quiser, a semana que vem nós estamos de volta aí, levando uma palavra aí para todos vocês. Nossa irmã Eliane, nossa irmã Sandra Pereira, a nossa irmã, deixa eu ver aqui, para a gente dar um abraço nos nossos irmãos que estiveram conosco. Nossa irmã Telavânia, a Valéria Almeida, isso, que Deus te abençoe grandiosamente a sua vida, ao seu lar, a sua casa, a sua família. Meu irmão Antônio Duarte, ao nosso irmão Alessandro, quem mais aqui esteve conosco aqui? Jesus me ajuda aqui. A nossa irmã Lu Marques, nossa irmã Lu Neves, a nossa irmã Terezinha, a nossa irmã Cleusa Pereira também. Que Deus agracie a vida de todos vocês. A nossa irmã Toninha Marques, aos nossos amigos lá do estado de Pernambuco, lá, né, da cidade de Ribeirão. Que Deus vos ajude, vos dê graça aí, e continuamos sendo aí canal de bênção no decorrer desse ano aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, colocando uma vírgula, e sexta-feira que vem,
a partir das 20 horas. Se você estiver em casa, no Facebook ou quem sabe no YouTube, nós temos aqui esse trabalho Cristo é a Solução, para deixar uma palavra até o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar e, se Deus quiser e disser que sim, vamos continuar aqui fazendo o ID e o querido nosso mestre, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor Deus concedeu-nos a nós de levar, Deus, a Sua palavra ao coração das vidas e das almas, ó Pai, que estão do outro lado. Continua, Deus, a nos abençoar, continua a nos agraciar, continua, ó Pai, a nos ajudar diante de Ti, pois somos nós necessitados, ó Deus, da Tua presença, ó Deus, em meio ao nosso ser, ó Deus, em meio à nossa vida. Continua abençoando, Pai, a vida de todos os nossos irmãos, ao que nós fizemos menção do Seu nome, e daqueles também, Pai, que nós não fizemos menção. Visita cada um deles, vos ajude, vos agraceia, encha o seu coração de fé, de certeza, de convicção, de esperança. Ajude os teus filhos, ó Deus, ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Estende as suas mãos de misericórdia por sobre a vida de cada um deles. Faça-te notório, ó Deus, a tua presença e a tua presciência bendita e divina, ó Senhor amado, em meio à nossa vida, ó Pai, em meio ao nosso ser. Pai Santo, Jesus, cobre-nos a nós, Jesus, com o teu sangue. Dá-nos uma noite promissora de sono a todos nós, em meio à tua presença. Visita a vida de cada pessoa que vai ouvir esse trabalho posteriormente depois. Pai, é um trabalho de oração, é um trabalho de palavra. Visita cada coração, visita cada vida, que cada alma, Senhor, possa ser tocada e visitada, ó Deus, por Ti. Que a Tua graça, ela impregne o coração dos Teus filhos e os ajude a todos nós, Senhor, mediante a tudo quanto nós estamos a vivenciar, ó Pai, em meio à nossa vida, em meio ao nosso ser. Deus, é o que nós pedimos a Ti, Senhor. Por fé nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus, beijo no coração, forte abraço e até sexta-feira que vem com a nossa live Cristo é a Solução aí para com aos nossos problemas, provas, provações, dificuldade e a diversidade em que a vida tem a nos proporcionar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está conosco. Shalom Adonai, fique com Deus e até a sexta-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.